Olá, professores. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da nossa revista, então, Fé e Ciências, Evidência. Fé e Ciência, Evidências que apontam para Deus. Nós vamos ter agora a nossa lição 6. Deus existe. Deus existe? Provas filosóficas e científicas, que é a nossa lição, uma lição, né? Como posso dizer assim, uma lição mais filosófica, teológica aqui do que as outras que nós estávamos estudando até então. A gente acabou finalizando aquele ciclo, né, de ciências naturais na lição passada. E aqui eu queria fazer até um parênteses, como sempre que eu coloco no começo das aulas para você que está assistindo, que é importante a gente compreender o que esperar dessa lição. E a ideia é o que aqui? Deus, nosso Deus, ele, como posso dizer assim, ele é uma coisa empírica, uma pessoa empírica, que a sua realidade é colocada a nós a partir de experiências que nós temos com ele. E a partir da sua palavra, e a partir de outros pontos que nós vamos colocar no decorrer da lição. Esse ponto é importante por quê? Porque Deus ele não é uma coisa a ser provada, né? Então ele não é algo, como posso dizer assim, que você consegue colocar em um laboratório, fazer um estudo randomizado, conseguir entender as suas partes biológicas, de onde veio, qual foi a origem. Deus não se cabe dentro dessa ideia de comprovação que nós temos hoje em dia. Esse ponto é muito importante para se iniciar essa aula, porque ele vai acabar permeando uma questão sobre a existência de Deus, que acaba se criando muitos clichês sobre isso. Então, por exemplo, muito provavelmente você já ouviu em alguma pregação, professor, ou você já ouviu em algum podcast, geralmente são em pregações, são argumentos geralmente de expositores do texto, né? Que ele coloca assim, Deus não existe, Deus é. E aí é como se fosse um argumento taxativo para a discussão da existência de Deus, né? Então ele não existe, ele é. Obviamente que isso traz um pano de fundo até interessante, trazendo a ideia sobre não alguém a ser criado à existência, como nós somos por ele mesmo, mas a ideia de um Deus ser eterno, então por isso que ele seria e é antes, fora do espaço-tempo, né? Fora da nossa cronologia de tempo. Mas esse é um argumento que ele acaba sendo risório quando nós precisamos compreender, de novo, o propósito de toda a revista, os ataques que vêm a nós, a nossa fé, por conta de descobertas científicas, ou de teorias que se colocaram, ou de discussões filosóficas já um pouco mais avançadas. E a gente não consegue falar, não, mas aí Deus não existe, Deus é e acabou. Entende? Então, qual que é a ideia aqui? De novo, é municiar tanto você, professor, quanto o seu aluno, do máximo de informações possíveis sobre o que Deus é e como ele se apresenta a nós e como nós podemos pensar, sim, a ideia de Deus a partir de, como eu posso colocar assim, de sistemas lógicos para isso. Então a ideia principal seria o quê? A ideia principal eu vou apresentar sistemas lógicos ou argumentos ou pensamentos que nos fazem compreender que a existência de Deus ela é necessária. Assim como não só ela é necessária, como ela como para nós, né, que assim argumentamos, uma certeza. Mas, de novo, é muito importante se colocar que o nosso Deus ele não consegue ser colocado dentro das caixinhas que nós temos em relação ao que nós imaginamos ou entendemos que possa ser real ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O C.S. Lewis trabalha muito no seu livro Cristianismo Puro e Simples um conceito de que nós imaginamos coisas dentro do que é a realidade do nosso pensamento e que nós utilizamos artimanhas para tentar compreender algo que nós não sabemos como que é. Então, isso também, Alistair vai colocar McGrath na sua teologia sistemática, histórica e filosófica muito como uma ideia dessa analogia, né? Que seria como se eu chegasse assim, vamos supor que eu tenho uma amiga que ela é um pouco mais de baixa estatura, e a mãe dela também assim o é, e eu pergunto para alguém que conhece a mãe dela, você conhece a filha dela? Ela é baixinha ou ela é
baixe assim como a mãe. Essa é uma ideia de comparar com algo real na mente da pessoa para tentar compreender como seria aquilo que você quer explicar. Isso na Bíblia acontece muito, muito. Por exemplo, no livro de Apocalipse, você tem muito esse conceito do que como se fosse. Já percebeu? O João tenta explicar muitas das coisas porque Jesus mandou ele escrever. E muitos dos argumentos ele precisa colocar ali como se fosse, como se fosse, como se fosse, como se fosse. Por quê? A ideia de como se fosse é eu não sei explicar como é. Tipo, é tão fora da minha realidade, é tão fora da minha compreensão que eu preciso trazer algum elemento que exista para eu conseguir compreender ou tentar compreender algo que eu nunca vou conseguir explicar. Tanto que quando você tem duas pessoas com a experiência de subir ao céu, obviamente tirando Jesus, que registram isso, que no caso seria João e Paulo. Paulo, como Jesus não mandou ele escrever, ele vai dizer, existia um homem que fora do corpo, ou no corpo não sei, que subiu até o terceiro céu, que isso já é uma linguagem mais judaica, e ele vai colocar assim, e ali ele viu coisas indizíveis. O que ele está querendo dizer com ali ele viu coisas indizíveis? Ele está querendo dizer para mim e para você que eu não consigo explicar o que eu vi. A minha cabeça, a minha mente não consegue compreender o que eu vi. É tão fora da minha racionalidade que eu não consigo compreender o que eu vi. E aí, quando vem para João, como João necessita escrever, então ele usa de determinados artifícios e elementos da nossa realidade para explicar algo que nós não conseguimos compreender nem ele mesmo. Então, é como se fosse um rio, é como se fosse chama de fogo, é como se fosse... Quer ver, por exemplo, nós vemos isso, nós pentecostais, nós gostamos tanto do texto, lá no texto de Atos, quando ele vai dizer assim, línguas repartidas como que de fogo. Ou como se fosse de fogo, como que de fogo, depende da sua tradução. Então era algo tão sobrenatural, aquele movimento, que você não conseguia ter uma síntese exata daquilo que estava acontecendo. Você não conseguia falar, é isso daqui. É dessa forma que eu explico, dessa forma eles vão entender. Não, você precisava utilizar de artifício, de sistemas do nosso dia a dia, para que nós consigamos ter uma ideia do que aconteceu naquele exato momento. Então, por que esse ponto é importante para nós? Porque esse ponto vai demonstrar a nós o quê? Que quando nós vamos falar da ideia de Deus, nós também entramos nesse terreno de como se fosse, ou tentar explicar, ou tentar fazer comparações que entrem mais na nossa mente, né? Porque nós não temos compreensão, intelecto, nada elevado a ponto de conseguir explicar, ou não apenas explicar, mas compreender, e não apenas compreender, como provar a existência desse Deus. Por isso que ele é algo de fé. Então é um contexto geral para dizer que ele é algo de fé. Por que esse ponto é importante? Porque tudo que a gente vai apresentar aqui são tentativas de o fazer. São tentativas, e até muito válidas, boas, de demonstrar a nós, a mim e a você, professor, e você aos seus alunos, demonstrar a nós o quê? Olha, nós conseguimos pegar migalhas, nós conseguimos pegar vestígios, nós conseguimos pegar pequenos pontos do que seria essa existência desse ser divino e trazer a nossa realidade. Nós conseguimos fazer isso. Nós precisamos fazer um exercício lógico, mas nós precisamos fazer isso para que nós consigamos apresentar argumentos quando nos for questionado. Mas isso não quer dizer que seja taxativo. Até porque a discussão vai sempre vai parar em quem acredita ou quem não acredita. Sempre vai terminar aí. Então, professor, esse é um ponto muito importante a trazer no início da aula, porque, de novo, lembra que eu falei do livro do Jonas Madureira para vocês, que é A Inteligência Humilhada, que é um livro muito bom. Jonas Madureira, que algumas vezes já foi na nossa igreja sede, na Escola Bíblica de Obreiros. E lá ele tem essa frase que é real, que é a fé, a razão não precisa morrer em detrimento da fé. A razão só precisa entender que em alguns momentos ela vai precisar dobrar os joelhos. Essa frase é muito icônica dentro daquele livro, que claro está dentro de um contexto do que ele está explicando, mas por que é tão importante? Porque ela traz essa compreensão de que tem um limite o nosso intelecto. A nossa razão, o nosso intelecto tem um limite que nós precisamos compreender e aceitar. Até aqui ela vai, daqui para frente ela não vai.
E isso é muito importante nessa compreensão que nós vamos ter dessa lição que nós vamos estudar aqui hoje, né? Então, os objetivos são entender argumentos lógicos para a existência de Deus, compreender que alguém colocou em nós a lei moral, refletir sobre a presença de Deus em nosso cotidiano. Eu queria até fazer um outro parênteses bem pequenininho, até uma errata aqui, né? Que aí foi culpa minha como comentarista. Essa lição, o tema dela era Deus existe? Provas filosóficas e teológicas. Eu coloquei científicas, eu ia trabalhar um outro ponto em relação ao que eu estava escrevendo, e acabou que eu, quando mudei a estrutura que nós escrevemos essa lição aqui, eu acabei esquecendo de trocar esse título, e acabei mandando para revisão assim, e assim ficou, né? Mas aqui nós não vamos trazer nenhuma prova científica, até por toda essa introdução que eu trouxe a você. Que ele não é um argumento não, ele não é provável cientificamente, ele é provável intelectualmente. Então essa lição, professor, ela é um cunho mais filosófico, ela tem essa... A gente vai falar até de alguns filósofos aqui, como eles entenderam os pensamentos que nós vamos colocar. E aí, como que eu estruturei essa lição? Eu estruturei ela da seguinte forma. Primeiro tópico, Deus como fonte da moralidade. Segundo tópico, a lógica da existência de Deus. Terceiro tópico, a Bíblia como testemunho da existência divina. E o quarto tópico, encontrando a presença de Deus nas pequenas coisas ou nas mínimas coisas, né? Qual que é a ideia da construção dessa lição aqui, professor, para você conseguir passar certinho e compreender também qual é o fio da meada, né, que nós levamos? A ideia é iniciar demonstrando que moralmente Deus é necessário ao mundo, e por isso que eu vou trazer essa frase novamente na explicação, mas por isso que a frase do Para Refletir, que é uma frase de Dostoiévski, que ele vai dizer assim, se Deus não existe, tudo é permitido, então nós vamos trabalhar esse ponto. Segundo, nós vamos trazer um argumento ontológico de Anselmo, que a Igreja Católica chama carinhosamente de Santo Anselmo, um argumento ontológico dele, que ele parece ser complicado, então se você já leu sua revista e ficou com dúvida, nós vamos esclarecer ele aqui, de uma forma tranquila de você passar isso. Então são dois argumentos filosoficamente bem, como posso dizer assim, bem munidos de verdade, mas que eles não deixam de ser argumentos filosóficos, né? E aí a ideia não é trazer a filosofia como uma ciência, porque ela não a entende assim, diferente da história, né? Ela não se entende assim, diferente da história. Nós vamos trabalhar lições mais históricas um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é compreender que dentro da ideia filosófica nós conseguimos discutir sobre temas e argumentar intelectualmente em temas que basicamente a gente só falou, não, é fé, acabou. Então, o final ainda vai ser, é fé. Mas até ser fé, nós temos argumentos ali para trabalhar em relação a isso. Obviamente, de novo, nós não temos caracteres, nós não temos tempo para responder a pergunta como posso dizer assim, da história da humanidade, que é Deus existe. Nós não temos tempo a isso. Nós não temos, mas aqui a compreensão que eu tive, a clareza que eu tive a trazer esse tema a vocês, mostrar aos seus alunos, dentro dessa ideia de fé e ciência e de defesa da fé, mostrar aos seus alunos que para todas as áreas de ataques em universidades, redes sociais, pseudo-pensadores, de todos esses ataques nós temos sim algum tipo de respostas para dar. O segundo tópico, né? O segundo tópico é esse argumento ontológico que nós vamos trazer. É um argumento que parece ser difícil, mas aqui eu vou mostrar que não é. O terceiro já entra para uma ideia mais teológica, que é nós temos um fragmento muito pequeno do que seria Deus nas explicações lógicas e fora da identidade bíblica de quem seria Deus. Então lá fora nós vamos olhar para a natureza, nós vamos olhar como nós olhamos as 5 primeiras lições para o cosmos, para a criação, enfim, para todo... E isso nos traz uma grande ideia. Obviamente, de novo, professores, nós já trabalhamos essa ideia da existência de Deus sem falar da existência de Deus. Quando nós falamos sobre design inteligente, quando nós falamos um ser superior por trás de tudo isso, então todas essas ideias nos traz essa compreensão maior de que nosso Deus, ou como posso colocar assim, o ser por trás de tudo e todos, ele é altamente provável.
Então nós já viemos trabalhando isso. Agora, nesse terceiro tópico, nós vamos trazer essa compreensão bíblica. Por quê? Porque onde nós vamos encontrar detalhes sobre esse Deus é na Bíblia Sagrada. E por último, no quarto tópico que eu trouxe para vocês também, era um ponto que eu queria demonstrar. Como eu posso colocar aqui para vocês? Dar um respiro na sua aula. Essa era a ideia. Você vai trazer argumentos bem filosóficos, bem desenvolvidos para os seus alunos, que ali pode causar um impacto até mais enfadonho ali em algum momento, ou algo assim, mas que é necessário se explicar, e obviamente que você vai abrir uma roda de discussão ali, vai discutir sobre isso, deixar ele dar as opiniões, que vêm sendo os feedbacks que eu venho recebendo das outras aulas, né, que nós estamos conversando aqui. Mas um último tópico de você colocar, como a gente gosta de brincar, né? Colocar a bola no chão e conversar ali. Tá bom, agora nós já compreendemos que Deus existe, é provável, perante mesmo fora da nossa fé. E aí quando nós viemos para a fé, é certeza absoluta, por mais que possa parecer um pouco redundante. Mas agora vamos falar um pouco da presença dele nos nossos pequenos ciclos e nas nossas experiências de vida, né? Nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então a ideia da construção da lição foi basicamente essa. Então, passando dessa introdução grande, né? Porque é necessário para um tema tão gigantesco que a gente está trabalhando em apenas uma lição, respeitando ali que nós temos outros assuntos também a trabalhar. Vamos então nos ater aos tópicos, né? O primeiro tópico, então, professor, que você vai ter aí é Deus como fonte da moralidade, né? Deus como fonte da moralidade, ele é um tópico que vem sendo trabalhado há muito tempo. Nós precisamos aqui excluir é uma ideia só para a argumentação de agora. Nós vamos depois voltar à figura de Jesus Cristo. Mas nós não estamos falando da moralidade que Cristo trouxe, esses ensinamentos dele que nós depois levamos à vida. Nós estamos falando aqui de uma moralidade que vem dentro de nós. Uma moralidade sobre o que é o bem e o mal, sobre o que é certo e o que é errado. E a partir disso, compreender que provavelmente, e para nós é certeza, eu vou falar provavelmente porque é um argumento muito provável, mas para nós que temos fé é certeza, de que alguém colocou isso lá. Isso nós começamos a ver bastante em C.S. Lewis, também no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu procurei aqui para mostrar para vocês, provavelmente você conhece, mas o meu deve estar emprestado na casa de alguém, e eu não sei onde está. Eu sei que tem duas versões, se você quiser adquirir, você não vai se arrepender. Tem duas versões dele, que é nessa versãozinha mais pocket aqui, né? Aqui está o Cartas do Diabo, eu sou aprendiz, mas a gente tem o Cristianismo Puro e Simples nessa tiragem aqui, como nós também temos depois já que a Thomas Nelson trouxe mais bonita, capa dura, maior. Aqui está o Deus no Banco dos Réus, mas você também tem pode adquirir o Cristianismo Puro e Simples nessas duas edições. As duas são basicamente o mesmo texto, o mesmo miolo, né? Ele está mudando só a capa para nós. De verdade, obviamente que é um tema muito introdutório, por isso que ele está apresentando o cristianismo puro e de uma maneira simples para a gente entender. Só que para iniciar-se na leitura, até para ter uma ideia dos escritos de C.S. Lewis, é um ponto que pode ajudar e é um livro muito legal de se ler, muito gostoso de se ler e muito, assim, interessante de ver a visão do autor em relação a todas essas coisas. Para quem não conhece C.S. Lewis, é o mesmo escritor das Crônicas de Nárnia, né? Provavelmente você segue aí, professor, no seu Instagram, no seu Facebook, a página C.S. Lewis BR, algo assim. É uma página muito famosa que ele fica postando vários trechos em relação às suas obras, né? Então, ele, nesse livro, vai trazer essa argumentação primária. Obviamente que já se foi discutido isso antes, não estamos colocando que ele criou essa argumentação, mas ele popularizou. Então ele passa uma boa parte dos primeiros capítulos demonstrando que há alguém por trás da lei moral. Vamos lá. Quando nós falamos de pecado, nós dizemos assim, ó, o pecado é tão real que quando você tem um filho, quando nós falamos do pecado que já vem dentro de nós, né? A nossa natureza caída. Quando você tem um filho, você não precisa ensinar ele a mentir, que mentir ele aprende sozinho. Geralmente você tem que ensinar ele a falar a verdade. E quando nós pegamos essa frase, nós conseguimos compreender como nós somos seres pecadores. Ok,
Tem algo que vem antes de nós nascermos, que está dentro de nós e que vai ser, se não tratada, vai ser exacerbada durante a nossa caminhada na vida, né? Durante os nossos anos. Assim também, há algo dentro de nós que nós chamamos de lei moral, que tem esse mesmo objetivo, vamos dizer assim. Não é o objetivo, ele tem essa mesma atuação. Ele vem antes de nós, nós já nascemos com isso, e que depois foi se tentando desconstruir perante outros filósofos e pensadores materialistas, mas que é a compreensão de que algo está certo ou de que algo está errado. Vamos lá. Quando nós pensamos em todas as sociedades como um todo, até coloquei alguns pontos que está escrito aí na revista, né? Que ele vai colocar assim, ó, o argumento moral para a existência de Deus sugere que, se existem valores morais objetivos, então deve haver um fundamento transcendente para esses valores. O senso universal de certo e errado é uma prova de que há uma lei moral objetiva que governa o comportamento humano, ou seja, um ser superior colocou isso dentro de nós. Então, esse senso universal, que é a palavra-chave, é a ideia de que, independente da cultura, independente de como foi o ciclo que você foi criado, se você, vamos ser mais específicos, se você é asiático, se você é americano, se você é brasileiro, se você é europeu, se você é africano, não importa. Independente do ciclo onde você cresceu, você vem dentro de você uma noção, uma ideia do que é certo e o que é errado. Se você for pesquisar, tem um livro chamado O Estrangeiro, do Camus, Albert Camus, que ele vai trazer um homem mais nihilista, no termo de Nietzsche mesmo, né? Uma ideia de que esse homem, ele mata uma pessoa e ele não sente nada por isso, ele não esboça nenhum tipo de como posso dizer assim, de remorso, de reação, enfim, de nada disso. Ele quis trazer um personagem que trouxesse em pele ou em vida o que é um ser humano sem regras, um ser humano sem uma lei moral o guiando, né? Quando nós vamos olhar à nossa volta, nós não temos esses exemplos com muita realidade. Até quando nós vamos olhar para um que a psicologia vai colocar como uma patologia, né? Que é a ideia do psicopata, ela vai dizer que ele não tem os sentimentos como nós temos, ele não tem a empatia, ele não tem esses pontos, mas ele também sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo que essa noção seja, como posso dizer assim, vista de uma outra ótica por ele, geralmente o certo e o errado é aquilo que traz algum benefício a ele, o certo é o que traz algum benefício a ele, mas mesmo assim ele sabe que determinadas leis não podem se passar e assim sucessivamente. Todo esse disclaimer é para colocar o quê? Há dentro de nós uma noção do que é o bem e o mal, do que é o certo e o que é errado. Todas as sociedades sabem que matar é ruim, independente se ali é lei ou não. Todas as sociedades vão compreender que pegar algo que não é seu é ruim, independente se aquilo é lei ou não. Mesmo que hoje, provavelmente, todas as sociedades isso já seja lei. Mas isso vem desde antigamente. Vem desde antigamente. Se nós vamos olhar lá no primórdio, vamos olhar lá em Gênesis, com Abel e Caim, alguém chegou ali e falou, você não pode matar o seu irmão? Alguém disse isso? A ideia ali é uma lei moral que era nítido, não tinha 10 mandamentos, não matarás. Não tinha nada disso. O que nós tínhamos é uma compreensão do ser humano que foi criado por Deus, de uma lei moral dentro dele, que impede ele de fazer coisas que são proibidas de se fazer, subentendendo, ele entende isso dentro da cabeça dele, subentendendo o quê? Que mesmo que não tenha ninguém vendo, aquilo é errado. E também compreender que ajudar pessoas, vamos supor pessoas necessitadas, pessoas que necessitam de uma ajuda física mesmo, auxiliar alguém a se levantar, auxiliar alguém nas feridas, que era muito comum na antiguidade, ou hoje em dia, em algum momento financeiro, tal. Todos nós sabemos, dentro de nós, que ajudar alguém é um ato bom. Ninguém fala ajudar alguém é um ato ruim. Claro que depois a pessoa pode ser ruim com você. Mas isso não quer dizer que o seu ato em si foi ruim. E dentro de nós sabemos disso. Provavelmente, você já chegou no seu filho e falou assim, ó. Vou dar um exemplo besta, vai. Eu tô com um filho bem pequeno agora, ainda tá crescendo para essa fase. Mas um exemplo assim, pequeno.
de você chegar no seu filho e falar assim, você comeu esse chocolate? E aí ele olhar para aquilo, ele pode estar com a boca toda lambuzada de chocolate, ele olhar para aquilo e saber, ele sabe que ele não deveria ter comido. Você não precisou chegar nele e falar assim, eu falei para você não comer. A indagação em si, assim como Deus pergunta pro irmão, fala, onde está o seu irmão? A indagação em si nos traz a ideia de que eu fiz besteira. Nossa, estava errado. Então, essa compreensão, ela está aqui enraizada dentro de nós, professores. Essa lei moral maior está, que aí eu não estou falando de um projeto de lei pequeno, quer dizer, ou um sistema de lei pequeno, né, de nuances. Estou falando esse genérico de isso é certo e isso é errado. Todos nós temos dentro. Todos nós temos dentro do nosso coração o que é o bem e o que é o mal. Nós temos essa noção. E aí, eu preciso falar disso muito rápido, porque nós temos os outros tópicos. O materialismo histórico, né? Ele vem tentando destruir isso, dizendo, não. O que é certo e o que é errado é relativo de acordo com a cultura da pessoa. O que é certo, o que é errado é relativo de acordo com o contexto onde ela cresceu. Então nós chegamos, por exemplo, em uma ideia de um assassino e nós não colocamos que... o materialismo vai tentar colocar de que ele não... Isso, como posso dizer... isso não é uma ruindade dele, foi algo criado dentro dele. Então se afastando total dessa compreensão de uma lei moral por trás de alguém. Como muitos pensadores, assim como Marx, entre outros, colocou de que nós somos fruto do meio onde nós estamos. Nós somos um resultado do meio onde nós estamos. Anulando aí qualquer predisposição a algo, tanto para o bem quanto para o mal, que é nítido em toda a história. É tentar reescrever quem nós somos a partir de sistemas humanos, sem conseguir compreender de que a lei moral que está dentro de nós, ela não é dependente de sistemas humanos. Ela é real, independente em qual sistema eu cresço e em qual sistema eu sou inserido. Então, assim, é muito importante, professor, você compreender, e aí vem o primeiro, essa é a primeira argumentação, né? William Lane Craig vai colocar, outro defensor do contemporâneo do argumento moral, né? Afirma que valores morais objetivos só podem existir se Deus existir. Ele argumenta que, se Deus não existe, o bem e o mal seriam meramente subjetivos e relativos. De novo, tá vendo? Moldados apenas por opiniões humanas e pressões sociais, que é exatamente o que nós estamos conversando. O Craig vai concordar com isso. Eu também trouxe um dele aqui, para você dar uma olhada. Eu não sei se eu já trouxe nas outras aulas. O William Lane Craig, Apologética Contemporânea, onde ele vai trabalhar vários, como esse também, Deus Existe, né? Pegamos bastante informação desse livro na escrita também. Ele vai trabalhar vários pontos que seriam... que afetariam a nossa fé como um todo, e que nós podemos sim fazer uma apologética do nosso cristianismo, da nossa fé, e conseguir combater esses pontos, né? Então ele também crê que se essa lei moral, que se essa lei superior, essa lei moral superior não provém de Deus, não existir, nós seremos sempre um projeto, ou seremos sempre moldados por apenas opiniões humanas e pressões sociais. Então nós não teríamos identidade por nós mesmos. Então assim, ou que a nossa identidade seria um resultado de um ciclo social onde nós estamos inseridos e crescemos, ou fomos colocados ali pelos nossos pais. Então isso foge total da nossa ideia bíblica. E aí o que o Lane Craig, o que C.S. Lewis e como muitos outros, nós não temos tempo de expor aqui, vão concordar, essa lei moral dentro de mim, dentro de você, professor, essa lei moral dentro do seu filho, dentro do seu aluno, dentro das pessoas à sua volta, de saber, de lá numa terra sem lei, no fundo do mundo, no meio da mata, e saber que determinadas coisas não podem se fazer, essa lei moral, ela é uma comprovação filosófica. Aqui comprovação filosófica vai ficar um termo problemático, né? Mas ela é uma ideia filosófica muito eficaz de compreender que para essa lei moral estar antes do nosso convívio com o nosso ciclo social, alguém tem que ter colocado essa lei moral lá. Alguém tem que ter colocado dentro de mim, de você, o que é certo e o que é errado. Alguém tem que ter colocado na cabeça de Abel, de Caim, o que é o certo e o que é errado. Alguém tem que ter guiado dentro dos corações da pessoa toda a humanidade, até que leis como a de Moisés, os 10 mandamentos, fossem reais.
Alguém tem que ter colocado dentro de nós essa compreensão do que é certo e essa compreensão do que é errado. Então, esse é um ponto muito importante. Esse é o nosso primeiro tópico. E você pode dar muitos exemplos para os seus alunos sobre momentos onde não tinha ninguém olhando e você sabia o que era certo e o que era errado. Momentos onde, mesmo se sua fé ou se a sua compreensão do que Deus acha que você deveria fazer naquele momento falhou e os ensinamentos que você teve dos seus pais falhou, mesmo assim você sabia que você estava fazendo errado ou certo. Então você pode trazer exemplos da sua vida e assim demonstrar aos seus alunos, tá? Segundo ponto, então, segundo tópico, né? Vai falar sobre a lógica da existência de Deus. Aqui é mais filosófico ainda. Por isso que a sua missão, professor, vai ser trazer isso aos seus alunos de uma forma mais palpável. Então eu vou trazer aqui dois exemplos, um exemplo, para você tornar isso mais palpável na mente deles, tá? A ideia é o quê? Nós somos seres limitados intelectualmente, certo? Se nós somos seres limitados intelectualmente, automaticamente, tudo que nós pensamos pode-se haver algo maior quando se há experiência nesse algo que nós pensamos. Explicando, vamos lá. E aí vai ser exatamente o argumento de Santo Anselmo ou Anselmo, né? Como você queira chamar. O argumento é o seguinte: pensa numa montanha, professor. Aí você pensa numa montanha. Pensa numa montanha alta, um Everest, ou enfim. Pensa nessa montanha. Você pensou nessa montanha, pensou, e eu quero que você pense mesmo nesse momento, para você compreender mais ou menos o argumento. Então pense numa montanha bem alta, que você consegue ver toda a extensão do lugar onde você está, se você estiver lá em cima. E você pense nela com um pôr do sol bonito, aquele céu mais alaranjado, enfim. Pensa nessa montanha. A pergunta é, se você estivesse lá na montanha, ela não se demonstraria muito mais bonita do que você pensou? Vamos lá. Quantas vezes você está pensando na sua casa sobre ir na praia? Quando você chega na beira da praia, pisa na areia, olha aquela extensão daquele mar, aquilo não é mais bonito, mais real, mais verdadeiro do que a sua imaginação? O que é o argumento de Anselmo, então? O argumento de Anselmo, que é esse argumento ontológico que a gente fala, o argumento de Anselmo é: se a sua mente é capaz de pensar em algo maior, ou como posso dizer assim, se a sua mente é capaz de pensar em algo que você possa colocar como perfeição, logo esse algo deveria existir. Por quê? Porque se a sua mente já foi capaz de chegar nisso, a experimentação desse caso, dessa pessoa, desse lugar, ela é maior do que a sua mente. Então vamos lá. Se nós pensamos em um Deus perfeito, verdadeiro e real, lembra do como se fosse, que é muito importante aqui também? Se nós pensamos em um Deus na experiência com Deus, se nós pensamos na experiência com Deus, um Deus como muito real, nós pensamos nas suas características, nós pensamos na maneira como ele age, como um ser perfeito acima do bem e do mal, logo a experimentação que nós teríamos com esse Deus sendo real, verdadeiro, é muito maior do que esse conceito que nós teríamos na nossa mente. Então, se ele é maior do que esse pensamento nosso, porque a nossa racionalidade não está preparada a chegar no nível do que é esse Deus que nós mesmos pensamos, logo ele tem que ser real, porque ele estaria acima dessa racionalidade. A experiência com ele seria maior. Vamos colocar os conceitos aqui que nós colocamos na revista. Anselmo argumentou que se conseguimos imaginar Deus como o maior ser possível, então ele precisa existir de verdade, porque se existisse apenas a nossa mente, não seria o maior que poderíamos conceber. Então a ideia é, se eu consigo pensar nele como o ser maior possível, ele necessita ser real, porque ele não seria maior, porque eu sou finito. O meu intelecto é pequeno. O meu intelecto não consegue dimensificar um tamanho de um Deus desse. Então, se ele consegue ser real dentro da minha cabeça, ele tem que ser real fora, porque ele é maior do que o que eu penso. Assim como a experiência de ir numa montanha, assim como a experiência de ir no mar, assim como outras experiências que você pode ter, é maior do que aquilo que você idealiza dentro de você. Então é um argumento filosófico, mas que Anselmo queria fazer dele um argumento plausível, de compreender de que Deus está acima da racionalidade. Se nossa mente consegue imaginar algo, logo isso tem que ser real. Até porque as nossas imaginações são baseadas em conceitos de que nós já vivemos ou pensamos em algo. Vimos, vivemos ou pensamos.
Então, isso molda como é a nossa imaginação. Por isso que quando João vai colocar, ele vai colocar isso como se fosse trazendo conceitos de que nós conhecíamos, que são conhecidos em nossa linguagem, para que nós consigamos compreender o que esse Deus seria. Então, a ideia parte mais ou menos daí. Se o nosso cérebro consegue pensar nesse ser supremo, logo esse ser deve ser real. Obviamente que não é um argumento científico, como eu coloquei na revista, um argumento científico, mas não tem que ser, não tem como ser de Deus. O que nós estamos tentando aqui é trazer determinados argumentos e para se somar a todos que nós já vimos, do universo, da criação, que apontam para esse Deus, lembra? Evidências que apontam para Deus. Esse é o tema da nossa revista, né? Então, já com tudo que nós já vimos, você já deu muitas provas de que é real, junto com tudo isso, você também tem essa compreensão de que, filosoficamente, ou na nossa cabeça, ou intelectualmente, nós conseguimos também dar alguns tipos de argumentos em relação a isso. Tomás de Aquino, Kant, foram pessoas que não aderiram a esse tipo de argumento, mas como René Descartes, entre outros, também aderiram a esse argumento. Então são argumentos que nos ajudam a compreender esse difícil paradoxo de crer em um Deus que nós nunca vimos. Essa é a compreensão mais lógica, né? Para finalizar, professor, nós temos aqui então, e aí eu queria trazer de uma forma bem rápida para que a aula não seja tão extensa, que já deve ter um tempo que nós estamos aqui, né? Essa ideia, essa compreensão do terceiro tópico, que é o testemunho mais fidedigno que nós vamos ter, está dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia. Ele é o maior testemunho, o testemunho principal que nós vamos ter. Por quê? Porque aí você pode perguntar assim, mas aí quem não crê na Bíblia? Quem não crê na Bíblia, nós vamos voltar àquela ideia de que, aquela ideia principal de que no final vai ser sobre fé, né? No final vai ser sobre fé. Eu não poderia perder tempo escrevendo uma lição sobre essa obra, sobre se Jesus é real ou se Jesus não é real, né? Não tinha como eu perder tempo fazendo isso, porque na academia hoje já não é uma discussão se Jesus é real ou se Jesus não é real. Esse ponto já não é mais discutido. Pelo contrário, ele não é nem levado mais em consideração. Todo mundo concorda que existe um homem, Jesus, o nome dele Jesus, que veio de Nazaré, e assim sucessivamente, né? Agora, o que é mais discutido é se ele era o Cristo. Então tem muitos que acreditam, não, eu acredito no Jesus de Nazaré, mas eu acredito que ele é o Cristo. E aí, para esse tópico aqui, a continuação e a finalização dele é a aula que vem, onde nós vamos colocar, e aí por isso que eu escolhi a ressurreição e não a existência de Jesus como um todo, nós vamos colocar argumentos e provas de testemunhas da época, como de testemunhos fidedignos mesmo, de que Cristo realmente ressuscitou, que ele foi visto por uma quantidade generosa de pessoas. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que um homem normal não ressuscitaria. Como Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé não vale de nada. Então, se ela existe, ou se Cristo ressuscitou, logo ele tem que ser esse Cristo, né? Se Jesus ressuscitou, logo ele tem que ser esse Cristo, esse Deus, né? Então, a ideia aqui central, eu vou dar alguns versículos, você tem aí o versículo de Salmo 19, do 1 ao 4, que ele fala que o firmamento anuncia as obras de Deus, demonstrando que a manifestação de Deus, ela vem desde a criação, desde aquilo que ele criou, que demonstra tudo isso, né? Como Paulo também vai colocar, né? Quando a gente utilizou isso, se eu não me engano, na última aula, ele vai colocar que nós, ao observarmos a natureza, não podemos dizer que nós não conhecemos a Deus. Nós não temos como dizer isso. Obviamente que ele estava falando de uma ideia salvífica, né? Sobre crer ou não crer, mas essa é a compreensão de que a natureza como um todo, ela revela esse Deus, a manifestação desse Deus. Nós temos um versículo também em Salmos 14, 1, acho que não tem na revista, então já fica para você anotar, que vai dizer, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Trazendo essa compreensão de que até na antiguidade, quando você via alguém que falava, eu não acredito, ele era taxado como louco. Tem algumas traduções que eu coloco esse tolo como louco. Porque isso nunca foi uma questão para eles, né? A questão para eles sempre foi as brigas e guerras religiosas em relação à briga das religiões, como cada uma ter o seu próprio Deus, mas nunca sobre se Deus existe ou se Deus não existe. Essa ideia ateia é uma ideia mais pós-moderna, moderna, vamos dizer assim. Então,
mais nosso, né? Principalmente fundamentada após o iluminismo, né? Então antigamente a gente não tinha isso como uma coisa muito real. Agora, nós temos outros versículos que eu coloquei na revista para você, mas a ideia central é esse Hebreus 1, do 1 ao 3, que é Deus, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus é a maior manifestação da existência de Deus. De novo, quando nós vamos colocar, nós temos uma tríade científica, uma tríade que faz parte a ciência, a história e a filosofia, para dar argumentos para a criação desse Deus. Então nós vemos na primeira parte sobre a ciência biológica, nós também vemos hoje argumentos filosóficos, nós vamos ver argumentos históricos na aula de ressurreição, de arqueologia e assim sucessivamente, para demonstrar que há argumentos plausíveis e de não dizer taxatórios dessa existência de Deus, da existência de um Deus, né? Do Deus Criador. Agora, o principal testemunho é sim Jesus. Esse é o principal testemunho. O principal testemunho é a figura de Cristo. Um ponto para você, professor, o meu microfone ele acabou a bateria, por isso teve um corte no vídeo que ele vai colocar. Eu até estou falando no vídeo para você porque o som ele não vai estar da mesma forma como ele estava, né? No começo da aula, mas eu quero terminar esse conteúdo para vocês. Então, o principal ponto é a existência de Jesus, é a encarnação de Cristo. Por mais que isso vai ser finalizado, né? Isso vai ser finalizado na próxima aula, com a sua ressurreição, mas o ponto principal qual que é a prova de que Deus existiu? Cristo se encarnou. Cristo se encarnou. Esse é o ponto principal que nós temos. Eu queria ter um tempo maior para expor isso para vocês, professores, mas eu não vou ter esse tempo. Então, para não ficar uma aula de 2 horas, mas na aula que vem nós vamos falar mais sobre isso. Eu queria ler a finalização para você, a conclusão para você. O último tópico eu não vou conversar com vocês porque é um tópico aberto a você, professor. Para você levar ao seu aluno, para você levar ao seu contexto aí da sua comunidade religiosa, as suas experiências e compartilhar com eles, para que eles também compartilhem com essas experiências de já entendemos que Deus existe. Agora eu quero falar sobre a presença de Deus nessas mínimas coisas. É um respiro de uma aula filosófica, densa. Então é um respiro para você junto com os seus alunos aí, tá? Então, desse último tópico, ele é mais próprio para você pensar em como demonstrar esse Deus nas mínimas coisas para ele. A conclusão vai trazer para nós assim, professor. Aqui, 6. A existência de Deus é uma questão que vai além das especulações e se fundamenta em sólidos argumentos filosóficos e teológicos. O argumento ontológico nos desafia a considerar a perfeição de um Deus que deve existir, enquanto o argumento moral revela Deus como a base do nosso senso de certo e errado. As Escrituras confirmam que Deus se revela de maneira pessoal e íntima. E a criação ao nosso redor serve como um constante testemunho de sua presença e poder. Com esses argumentos, não apenas podemos fortalecer nossa fé, mas também defender nossas crenças e com confiança nos ambientes que frequentamos. Equipados com essas respostas, estamos prontos para enfrentar dúvidas e desafios, afirmando nossa fé de forma que ressoe com verdade e a razão e que impacte positivamente a nossa vida cotidiana e a vida ao nosso redor. Então, essa é a ideia central. Eu queria deixar o para refletir para você, professor, que é de Dostoiévski, que eu falei no início da aula. Se Deus não existe, mas eu creio que a ética ia nos guiar, que a lei ia nos guiar, a ética, a lei, tudo se deriva dessa lei moral que está dentro de nós. É daí que nasce essas leis, essas éticas, e a ética como um todo, não essas éticas, mas a ética como um todo, né? Que regem o nosso mundo hoje. Então, a ideia central nosso Deus, eu sei que você crê que ele é real, eu sei que seu aluno crê que ele é real, mas nós temos argumentos científicos, biológicos, históricos, filosóficos para demonstrar e defender a nossa fé aonde nós vamos ou onde nós possamos ir em algum momento e formos atacados dentro desse conceito, né? Dentro desse ponto.
Então é assim que eu finalizo com você, professor, é que isso é real, a finalização praticamente desse tema do terceiro tópico, né? Que Deus existe, é uma prova dentro da Bíblia, vai se terminar na próxima aula, quando nós vamos trazer evidências em relação à ressurreição de Cristo. Mas até então, nessa aula filosófica, a ideia para você trazer há argumentos muito sólidos de que nosso Deus é real. E aí, quando esses argumentos acabarem, tem a nossa fé. Não que eles acabarem de que eles não têm veracidade. Eles têm veracidade. Mas acima de tudo isso, como eu falei desde a primeira aula, está a nossa fé em Jesus Cristo. Está a nossa fé nesse Deus Criador. Então, ela acaba suplantando todas essas argumentações. Mas, como eles não creem, o Evangelho é loucura. O Evangelho para aqueles que não creem é loucura. Então, para eles, nós vamos dar todos esses argumentos, defender a nossa fé, mas compreendendo que é necessária uma ação do Espírito Santo dentro do coração, convencendo dos seus pecados, convencendo do juízo, para que assim eles consigam ter essa fé e determinar, não determinar numa ideia de uma frase positiva, né? Mas de colocar essa fé salvífica dentro dos seus próprios corações. Tá bom, professor? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na semana que vem.